19º domingo do tempo comum. Bem-vinda, comunidade orante, para celebrar o dia do Senhor na alegria e na gratidão. Vivendo a experiência do mês vocacional, hoje queremos contemplar e rezar a vocação na família, especialmente dos pais. Queremos rezar para que cada pai assuma com inteira e profunda responsabilidade o compromisso de ajudar na formação, na educação, na preparação dos seus filhos para uma vida justa, honesta, digna. A todos os pais, a nossa prece de profunda gratidão pelo seu testemunho e pedindo ao Senhor que os ilumine e sustente sempre o seu caminho. Na alegria deste encontro fraterno, é sempre a palavra que nos chama, e a ela nós recorremos na mais inteira confiança, certos de que aqui a fonte da esperança, da alegria e da vida são doadas abundantemente a cada um de nós. A primeira leitura é um texto do livro da Sabedoria e reflete a experiência do povo na sua caminhada rumo à libertação. E o texto de hoje assim começa. A noite da libertação foi conhecida de antemão por nossos pais, para que, sabendo com certeza em quais juramentos haviam crido, rejubilassem. Libertação é o desejo que brota do profundo, do íntimo, do coração de Deus. Deus quer que sejamos livres. Não quer que estejamos presos a nenhuma amarra, seja ela de ordem material, moral, espiritual, doutrinal. Não. Deus deseja e nos conduz sempre num caminho de plena libertação. Por isso, longe de nós correntes, amarras, tudo aquilo que impede uma vida de doação, de generosidade, de compromisso na vida da comunidade. A libertação é um dos valores que precisamos cultivar cada dia. E ela nasce de uma experiência pessoal. É cada um de nós que é chamado a romper as cadeias que nos prendem interiormente e nos impedem de viver livremente na graça de Deus. Que também possamos conhecer e viver a partir da libertação que Deus continua comunicando ao seu povo. Com o orante, nós vamos meditar a grandeza do Senhor e a sua felicidade em ter este povo como sua herança. Cada um de nós, cada família, cada comunidade é contemplada com o olhar misericordioso do Pai. Por isso, vamos render graças sempre ao Senhor. Vamos nos alegrar sempre com a sua presença, com o seu carinho, com o seu apoio em nossas vidas. Façamos do dia a dia, da nossa caminhada, uma expressão sempre marcante de alegria, generosidade,
entrega. É isso que nos faz ser felizes. É isso que nos torna leves na condução da vida, sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação que possa sufocar o nosso coração. Vamos render graças ao Senhor em todos os momentos da vida, porque Ele jamais nos abandona. A segunda leitura, nós meditamos um texto da carta aos Hebreus e hoje vai refletir sobre uma verdade fundamental na vida de quem segue Jesus: a fé. E assim começa o texto proposto nesta liturgia. A fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. De fato, por ela, os antigos receberam um bom testemunho. Repetindo, a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. E no corpo do texto, o autor sagrado elenca vários personagens bíblicos, recordando Abraão, o nosso pai na fé, Sara, sua esposa, que era estéril, mas na idade avançada é agraciada com o dom da fertilidade, com o dom da maternidade. E vai gerar Isaque, aquele que vai participar também da história, da caminhada do povo de Deus. E tantas outras pessoas são recordadas por causa da sua fé, testemunharam até o fim o seu compromisso com o Senhor. E fazendo mais uma vez memória a Abraão, o autor sagrado diz que, pela fé, Abraão deixa a sua terra, assume um chamado para uma terra desconhecida, na qual garantia alguma ele tinha do que ali iria acontecer. Pela fé, ele se dispõe a oferecer em sacrifício o seu filho Isaque. Pela fé, ele vai confiando sempre no Senhor. O grande apelo para nós hoje é para a renovação do dom da fé que todos nós recebemos. Vamos intensificar cada dia mais a nossa confiança, a nossa entrega, o nosso abandono total nas mãos do Pai, sempre movidos pela fé. Quem tem fé não vacila, não duvida, não fica pensando, será que vai acontecer ou não vai acontecer? A fé, nos diz a carta, é a prova do que não se vê, porque ela vai sendo traduzida e vivida no dia a dia, nas práticas, nas obras. Renovemos hoje o dom da fé e sejamos testemunhas da esperança, da alegria, da caridade e do bem. Não sejamos partidários das coisas que contrariam o projeto de Deus. Maldade, violência, guerras insanas, morte provocada de toda sorte e ordem, a humanidade já está saturada. Façamos diferente. Plantemos sementes do bem, da verdade, do acolhimento, do respeito e, especialmente, sementes de caridade, de bondade.
É isto que a humanidade precisa. A humanidade já está sobrecarregada de tanta maldade. Não vamos reforçar esta situação. Pela fé, façamos diferente. Com São Lucas, nós meditamos no Santo Evangelho, mais um dos ensinamentos que Jesus nos traz. E ele começa dando já uma certeza de confiança, quando ele diz assim: não tenha medo, pequeno rebanho, porque vosso Pai julgou por bem dar-vos o reino. Então Jesus já começa com uma garantia: não tenha medo, eu estou contigo, eu caminho, eu sou presença na tua vida, não tenha medo de nada. Não deixe que a preocupação ou qualquer outra dificuldade sufoque o teu coração. Abre-te inteiramente e deixa que o meu amor penetre na tua vida. E Jesus prossegue apresentando que caminho precisamos trilhar. E ele vai tocar em algo que é fundamental. Despojar-se de tudo. Buscar aquele tesouro que o ladrão não pode alcançar para roubar, que a traça não pode corroer, que a ferrugem não pode destruir. Este tesouro é o reino da verdade, da justiça, da solidariedade, da caridade. É este o tesouro que nós precisamos buscar. Não o tesouro dos bens materiais, não o apego às coisas passageiras, aquilo que hoje existe e amanhã apenas lembrança. Vamos nos agarrar verdadeiramente ao tesouro verdadeiro. E Jesus prossegue o ensinamento trazendo aquela bela lição da administração dos bens. Os bens são necessários para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, sim. E oxalá todas as pessoas tivessem o direito de usufruir de todos os bens que a própria Mãe Natureza coloca à disposição. Mas infelizmente esta não é a realidade. Vivemos numa sociedade onde muitos não sabem o que fazer com o tanto que têm. E legiões e multidões não sabem a quem recorrer, porque a necessidade, a pobreza, a miséria, a dor, a doença ou o sofrimento tomam conta de suas vidas. Falta partilha, falta solidariedade. Administrar bem os bens que temos é um caminho que nos leva à santidade, que nos leva a uma vida melhor, que nos leva a um compromisso com o reino. E Jesus termina dizendo: a quem muito foi dado, muito será cobrado. O questionamento que fica para cada um de nós é exatamente este: como eu tenho administrado os bens que Deus me deu, não para serem enterrados, mas para serem colocados a serviço? Como eu administro os talentos, as qualidades, os dons que eu tenho? Sou capaz de repartir não apenas bens materiais, mas de ser um canal de escuta, de ser alguém que acolhe
como eu vivencio essas realidades. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Que a fé sustente o nosso caminho e que sejamos testemunhas da esperança. Aos pais, a nossa gratidão e uma prece especial, pedindo graças e bênçãos abundantes em suas vidas. Amém.